Olá, sejam bem-vindos a esta nova playlist aqui do canal da GLMRB, Grande Loja Maçônica Brasil, e também para o Mestre Maçom. Na verdade, para todas as plataformas em que nós atuamos, que nós trabalhamos, sempre com o objetivo de trazer a verdadeira essência da maçonaria, o seu real significado filosófico e também trabalhar para a sua desmistificação. Para quem não me conhece, sou o Grão-Mestre Cristiano de Almeida. É um prazer, uma honra tê-los aqui. O intuito dessa playlist é sempre trazer aqui, na verdade, não só as novidades, também as questões importantíssimas, institucionais, históricas e administrativas da nossa ordem, também da nossa obediência maçônica, mas principalmente responder às perguntas, os comentários que vocês deixam nas nossas redes sociais, para que possamos atendê-los da melhor maneira possível. Então, contamos com vocês nesta caminhada, vocês que estão assistindo em outras plataformas, se inscrevam aí nos diversos canais. Se estiverem no YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, também compartilhar o vídeo para que possamos chegar mais longe, também curtir aqui os vídeos das nossas playlists. Esse é o Papo de Mestre. Já respondemos algumas perguntas em relação às dúvidas, né, que vocês têm sobre a ordem maçônica, sobre a questão de ser maçom, sobre a questão da filosofia ali, no sentido geral, digamos assim. Então, nós já falamos aqui de Illuminatis, na verdade, nas outras playlists, né? Esse é o primeiro episódio deste Papo de Mestre, mas nós já chegamos a falar sobre Illuminatis, nós já chegamos a falar sobre como se tornar um maçom à devida forma, falamos da questão da regularidade e reconhecimento, mas nós vamos voltar a esses tópicos, a esses assuntos, já colocamos aqui nas nossas pautas para futuros vídeos, tá? Mas uma pergunta que também é recorrente nos nossos comentários é sobre a questão dos cavaleiros templários, né? Sobre a ordem templária e sobre também as teorias, né, da conspiração e também sobre os achismos, se há alguma ligação da ordem templária, dos cavaleiros templários, com a maçonaria. Foram os cavaleiros templários que criaram a maçonaria. Na verdade, a maçonaria não passa ali de uma filial dos templários, um feudo dos templários. Vamos ver aqui do ponto de vista histórico, claro, filosófico, e também da questão factual, que é muito importante, lembrando que o nosso objetivo, nosso maior objetivo é desmistificar a nossa ordem e trabalhar sempre com a verdade, né? O maçom, ele é um livre investigador da verdade. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os Cavaleiros Templários. Só para vocês terem uma noção, né, quando se fala do templarismo, você já deve ter visto filmes, ter lido ali diversos livros, artigos na internet. Os Cavaleiros Templários, eles eram membros de uma ordem religiosa militar, fundada em 1120, durante as Cruzadas. Tá? E como que funcionava isso? Eles eram religiosos, na verdade. Eles eram soldados que tinham ali a religião muito aflorada. Eles faziam voto de pobreza, de castidade e de obediência, né, à Igreja Católica, né, à Igreja vigente na época. Mas, nesse contexto, havia ali um dualismo, porque eles também tinham uma missão militar. E eles faziam o voto de proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém, né, a caminho de Jerusalém. Então, se nós formos tratar ali desse contexto, a história dos Templários vai narrar a vida desses guerreiros que eram ativos nessas cruzadas, tá? Mesmo assim, apesar dessas cruzadas, né, dessas campanhas militares, eles não conseguiram impedir os muçulmanos de tomar Jerusalém. Uma vez que essa guerra contra o Islã já não eram tão frequentes, né, os templários passaram a se dedicar a uma atividade mercantil financeira. Eu vou explicar com mais calma sobre isso. Então, essa sociedade medieval, ela tinha ali um grande apreço por esses monges guerreiros, pois eram homens que aceitavam a pobreza e a morte no campo de batalha para defender esses peregrinos. Então, só para vocês entenderem, nesse interim, né, nesse caminho, nessa progressão, eles iam ali recebendo muitas doações, né? E também criaram um sistema que é considerado precursor dos bancos hoje em dia. Como que funcionava? Era feito, né, um depósito
e um saque com a letra de câmbio. Tá? Então, assim, o peregrino ele deixava uma quantia em dinheiro em um determinado posto templário, ele recebia ali uma carta com o timbre, ele conseguia sacar esse dinheiro em outro posto templário mais à frente. Então, isso o segurava. Ele não tinha dinheiro ali no banco, ele tinha ali vamos dizer assim, numa carteira virtual, onde ele poderia sacar, né, com um documento apropriado, com o timbre apropriado. Então, ele não precisava andar com dinheiro ali sobre as suas peregrinações. Olha que interessante. Por isso que eles são considerados precursores dos bancos, né, como tratamos, né, como conhecemos hoje em dia. Tá? Nós sempre falamos, para você entender a cavalaria templária, os cavaleiros templários, primeiro você tem que entender o que eram as cruzadas, tá? O que seriam essas cruzadas? Na verdade, as cruzadas elas foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos do Oriente. Então, o primeiro papa que fez esta convocação para as cruzadas foi Urbano II, para retomar Jerusalém. Ele queria retomar Jerusalém ali das mãos dos muçulmanos. Ele fez isso em 1095, no Concílio de Clermont. Os cruzados conseguiram, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. Por isso, em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda. Ele a recebeu de um grupo de cavaleiros que estavam dispostos a sacrificar a sua vida, sacrificar as suas vidas para proteger os cristãos. Então, nesse determinado momento da história, eles ficaram conhecidos como os pobres cavaleiros de Cristo, que reconciliavam a vida militar e a vida religiosa. O seu líder era Hugo de Payen e levava uma vida extremamente precária, né? Uma vida de extrema pobreza. O rei Balduíno cedeu a mesquita de Al-Aqsa para que eles morassem. O templo de Jerusalém foi construído ali. Não há muitas notícias sobre os detalhes da origem da Ordem dos Templários, pois no início, vamos dizer ali nos seus 10 primeiros anos, eles não fizeram nada de extraordinário. Porém, a partir das pregações de São Bernardo, é que a ordem ganhou força. Foi ele quem apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes, em 1129. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, Ordo Pauperum Commilitonum Christi Templicis Salomonici. Havia compreensão pública da importância da defesa dos lugares santos. A imagem usada no primeiro símbolo dos cavaleiros templários continha dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo, fazendo referência justamente a este conceito de pobreza, por não haver cavalo para todos. Mas, segundo Bárbara Freire, do Arquivo Secreto do Vaticano, este símbolo alude aos personagens de um famoso poema épico chamado La Canção de Roland, a Canção de Rolando. A reconquista da Península Ibérica foi um acontecimento importante, pois essa parte da Europa foi dominada pelos muçulmanos ao longo dos séculos. Com o tempo, a ordem cresceu até superar o poder do rei. Nos séculos XII e XIII, os príncipes dependiam muito de seus vassalos. Além do mais, a Ordem dos Templários administrava as doações recebidas e não ficavam com os cavaleiros, uma vez que haviam feito voto de pobreza. Como resultado, a instituição administrava maior riqueza do que os reinos. Os muçulmanos dominaram o condado de Edessa no ano de 1144. Preocupado, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa. Afinal de contas, o condado permitia acesso a Jerusalém. Mesmo sendo o líder máximo da igreja, seu apelo não foi atendido. Por essa razão, o rei Luís VII pediu a São Bernardo que convocasse os fiéis. Ao contrário da primeira, a segunda cruzada fracassou. Os cristãos encontravam-se cada vez mais acuados até serem vencidos pelo líder muçulmano chamado Nur as-Din. Uma série de consequências levou à derrota. Após a primeira cruzada, muitos guerreiros deixaram a Terra Santa e voltaram para casa. Em seguida, o número de invasores era maior do que os de cristãos que defendiam Jerusalém. Os muçulmanos estavam em vantagem nas lutas, por número e por localização, principalmente. O custo de pertencer à Ordem dos Templários era alto, pois cada cavaleiro tinha que custear sua viagem, armadura, armas e cavalos. Entre os muçulmanos, o general Salazar Saladino ascendeu à liderança. Ele foi o responsável pela união dos muçulmanos que lutavam entre si,
levando-os a se agruparem contra os cristãos. Enfim, a Ordem dos Templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem o passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor em vida. São Bernardo de Claraval conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As principais virtudes do primeiro eram a mansidão, a prudência e a temperança. As do segundo eram a coragem, a fortaleza e a justiça. Para ser um bom templário, era necessário atender a 4 pontos: ter vigor físico, coragem ligada ao senso de honra, lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Afinal, era indispensável em uma ordem militar que um soldado se dobrasse a seu superior na hierarquia. Na ordem havia o grão-mestre, que era escolhido por eleição. Ele possuía autoridade sobre todos os templários. Seu prestígio era tal que, por exemplo, nada no tesouro poderia ser tocado sem a sua permissão. São João do Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que restara das cruzadas. Em 1291, a cristandade sofreu uma derrota, com a pressão do exército muçulmano. A fortaleza dos templários ruiu e a maioria morreu soterrada, incluindo os cristãos que ali estavam escondidos para serem protegidos da guerra. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre e lá escolheram Jacques de Molay como novo grão-mestre da ordem, que, percebendo o risco do fim dos templários, quis convencer o Papa a iniciar uma nova cruzada. A tarefa não seria fácil, pois Felipe IV da França e Eduardo I da Inglaterra estavam lutando entre si. Por causa das guerras, Felipe IV, o Belo, decidiu cobrar impostos da igreja para resolver o seu problema de recursos financeiros para o exército. Isso era proibido e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei. Entre vários conflitos, uma das estratégias do rei foi a mentira. Ele começou a acusar o Papa de ser um herege satanista. O problema evoluiu de tal forma que Bonifácio VIII excomungou o rei francês. Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme de Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Sua resposta foi: eis a minha cabeça, eis a minha tiara. Morrerei é certo, mas morrerei papa. Após sua morte e também a de seu sucessor Bento XI, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gaulle, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei francês do que o seu sucessor, preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia a ameaça de se criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Felipe IV, o Belo, precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses. Pediu uma enorme quantia emprestada, o que foi concedido. Contudo, era um dinheiro que seria usado na nova cruzada desejada por Jacques de Molay. Quando o grão-mestre soube do empréstimo, decidiu expulsar o tesoureiro. A estratégia do rei era a mesma contra o Papa, mentir. Acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomitas. Assim, foi aberto um processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. Problemas de humilhações e torturas de neófitos foram encontrados no rito de iniciação dos templários, algo não previsto na regra original de São Bernardo e Claraval. Os problemas encontrados não eram suficientemente graves para a extinção da ordem templária, mas o rei precisava de dinheiro e também queria o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V queria absolver os templários, mas estava doente e não conseguiu enfrentar a posição de Felipe IV. Em 1314, a Ordem dos Templários foi dissolvida. Jacques de Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado à fogueira pelo crime de heresia. Não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja, nas fogueiras. A autoridade papal foi ignorada e violada, pois o pontífice já havia declarado a inocência deles em relação às heresias. Os principais mitos sobre os templários são a maldição de Jacques de Molay, os templários e a maçonaria é a ordem dos templários dos dias de hoje, os templários eram luxuriosos e assassinos, os templários buscavam supostos filhos biológicos de Jesus. O primeiro mito a ser desfeito é o da maldição de Jacques de Molay. Vimos a força de suas palavras finais e, coincidentemente, em menos de um ano, todos os envolvidos em sua condenação morreram, tanto o Papa quanto o rei Filipe o Belo, por exemplo. A imaginação dos italianos foi despertada e o cartunista Ferreto de Vicenza iniciou o mito da maldição. O segundo mito é o do templarismo. Por volta de 450 anos após o fim dos templários, surge na maçonaria o mito de que a ordem era, na verdade, uma sociedade secreta. O conto de que a maçonaria veio surgido de um grupo de pedreiros medievais fez sucesso na Inglaterra, mas era preciso mais.
Em 1737, um maçom escocês chamado Andrew Hansen teve a ideia de relacionar a origem da maçonaria às cruzadas. Ele vinculou ainda sua origem a dos cavaleiros que queriam descobrir como reconstruir o Templo de Salomão. A este símbolo, ele uniu o culto às deusas Ceres, Ísis, Minerva, Diana, entre outras. O terceiro mito sobre os templários foi iniciado pelo romancista Kate Leigh. Em um de seus livros, ele afirma ter descoberto a origem de Baphomet, a divindade que, em tese, os templários adoravam. Segundo afirmou, Baphomet era a cabeça embalsamada de Cristo. O quarto mito está enraizado na literatura contemporânea. O exemplo é o do escritor Walter Scott, que descreveu Ricardo Coração de Leão como um homem cruel e Saladino como misericordioso. Quanto aos templários, ele os relatou como luxuriosos e assassinos. Outros escritores abordaram os templários como o braço armado de uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião, cuja missão era restaurar a linhagem de sangue que Jesus deixou, por ter se unido a Maria Madalena. A linhagem de Jesus seria chamada de Santo Graal, escondida pela igreja. Dan Brown, em seus livros ficcionais, também criou ideias fantasiosas sobre os templários, a Opus Dei, a maçonaria e os Illuminati. Esses são apenas alguns dos principais mitos que envolvem a história dos cavaleiros templários, criações tardias sem embasamento na história original da ordem. Ao abordar este tema, foram levadas em consideração as fontes presentes no curso sobre os templários do padre Paulo Ricardo e também as do catequista Alexandre Varela, jornalista credenciado junto à sala de imprensa da Santa Sé. As principais historiadoras que atestam a história dos templários são Regine Pernon e Barbara Freire, que trabalham no Arquivo Secreto do Vaticano. Ambas escreveram um livro chamado Os Templários. Com base nesse material de apoio, nós temos uma ideia de como surgiu os Cavaleiros Templários, qual a sua verdadeira origem, da fraude que eles passaram, né, a fraude imposta contra eles, e hoje até a Igreja Católica já fez uma nota a respeito dos Cavaleiros Templários, dizendo que eles eram inocentes e que realmente foi ali toda uma trama de Felipe o Belo. E também, apesar do irmão Douglas Hansen ter dito que a maçonaria, na verdade, era um braço templário, na verdade foi originado pelos templários, numa base ali nem histórica, vamos dizer, nem pela sua tradição maçônica. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Esperamos trazer mais conteúdo desse tipo, respondendo com base ali as perguntas que são enviadas por vocês nas nossas redes sociais, nas diversas plataformas em que nós estamos aqui trabalhando para, como eu disse no princípio, trazer ali a filosofia maçônica, a beleza da nossa amada instituição e também desmistificar, sempre na maneira do possível, esse folclore que às vezes acaba tentando, mas não conseguindo, tirar o brilho da maçonaria. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Não se esqueçam dos recados iniciais. Até o nosso próximo vídeo dessa playlist Papo de Mestre. Um abraço fraterno e até lá.